Imagine acordar amanhã sabendo que você faz parte de uma elite de 2%, as únicas pessoas que desenvolvem verdadeira iniciativa pessoal, enquanto 98% vagueiam pela vida sem propósito. E hoje você descobrirá exatamente o que eles sabem que os outros não sabem. Meu nome é Nome e estou prestes a compartilhar com você a fórmula exata que Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, investiu uma fortuna para descobrir. Por mais de 2 décadas, ele comissionou Napoleon Hill para desvendar os segredos de mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que já existiram. Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell e muitos outros gigantes industriais que construíram os alicerces da era moderna. E a parte mais incrível, esta fórmula centenária já transformou milhões de vidas. E nos próximos 7 dias será a sua vez. Não anos de luta, 7 dias focados usando princípios que criaram algumas das maiores fortunas da história. Aqui está o que acontece nos próximos 25 minutos. Você descobrirá o sistema exato de 7 passos que transforma pessoas comuns nos extraordinários 2%. Não são teorias, são estratégias testadas em batalha que construíram impérios. Nos próximos minutos, você terá nas mãos o mesmo sistema que criou fortunas históricas, mas aplicado à realidade de 2025. Então, qual é o primeiro passo dessa fórmula de sucesso que Napoleon Hill descobriu? A base de tudo começa com o entendimento de que o sucesso não acontece por acaso. Ele é o resultado de princípios específicos aplicados de forma consistente. O primeiro e mais fundamental desses princípios é algo que Hill chamou de definição de propósito. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma bússola interna que as guia direto ao sucesso, enquanto outras vagueiam em círculos? A resposta está escondida em algo que Carnegie descobriu. Aqui está uma estatística que pode chocar você. 95% das pessoas nunca estabelecem um propósito definido para suas vidas. Elas vagueiam sem direção, reagindo às circunstâncias em vez de criá-las. Hill descobriu que este é o princípio número 1, a fundação sobre a qual todos os outros se constroem. Durante suas entrevistas com Carnegie e os construtores de impérios industriais, Hill percebeu que cada um deles possuía uma característica comum. Eles sabiam exatamente o que queriam alcançar. Não era um desejo vago ou uma esperança nebulosa. Era uma declaração cristalina, específica e mensurável do que pretendiam conquistar. Carnegie disse a Hill: um homem com um propósito definido é como um imã poderoso que atrai todas as circunstâncias, pessoas e oportunidades necessárias para o cumprimento desse propósito. E hoje, com as ferramentas de inteligência artificial e os recursos digitais disponíveis, identificar e refinar esse propósito se tornou mais acessível do que nunca. Imagine por um momento, e se você soubesse exatamente o que quer alcançar nos próximos 5 anos, e se tivesse uma visão tão clara do seu futuro que cada decisão, cada ação, cada investimento de tempo e energia estivesse alinhado com esse objetivo? A implementação é simples, mas poderosa. Você precisa escrever uma declaração específica do seu objetivo principal. Não quero ser bem-sucedido ou quero ser rico. Mas algo como: até dezembro de 2026, terei construído um negócio digital que gera R$300 mil mensais, permitindo-me trabalhar de qualquer lugar do mundo, enquanto impacto positivamente a vida de 1.000 pessoas por mês. Essa declaração deve ser lida 2 vezes por dia, uma vez de manhã ao acordar e uma vez à noite antes de dormir, e deve ser lida com emoção genuína. Por quê? Mas aqui está o que vai realmente chocar você sobre esse processo. E isso mudará completamente como você vê declarações de objetivo. Mas ter um propósito definido é apenas o primeiro passo da transformação.
Napoleon Hill descobriu que para esse objetivo se materializar em realidade, você precisa dominar uma ferramenta específica que ele considerava fundamental. Hill descobriu que existe um mecanismo psicológico poderoso que ele chamou de autossugestão. A autossugestão é a ponte entre o pensamento consciente e o subconsciente. É através dela que você programa sua mente para buscar automaticamente as oportunidades, desenvolver as habilidades e tomar as decisões que o aproximam do seu objetivo. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas ignora. Hill descobriu que palavras simples e sem emoção não influenciam o subconsciente. Isso explica porque a maioria das afirmações positivas falha miseravelmente. As pessoas repetem frases vazias, sem sentimento, sem convicção, sem a energia emocional necessária para penetrar as camadas profundas da mente. Espere, você precisa ouvir isso. A neurociência acaba de provar algo que Hill descobriu há 100 anos. Aqui está algo que vai te chocar. Cientistas descobriram que seu cérebro emocional processa informações 60 mil vezes mais rápido que seu cérebro lógico. É por isso que quando você simplesmente repete frases sem sentimento, sua mente subconsciente nem sequer escuta. Quando você combina uma declaração clara com emoção intensa, está literalmente reprogramando seus padrões neurais. Hoje, mais de 150 mil pessoas pesquisam mensalmente por soluções para crenças limitantes, uma validação de 2025 de quão relevante esse princípio continua sendo. A diferença é que agora entendemos cientificamente por que funciona. Pense neste momento. Você já tentou convencer alguém gritando? Não funciona, certo? Sua mente subconsciente é igual. Ela só escuta quando você fala com emoção verdadeira. Quantas vezes você já disse, quero mudar minha vida, sem sentir absolutamente nada? Compare isso com momentos em que você estava genuinamente emocionado sobre uma possibilidade. Quando seu coração acelerava, quando você sentia aquela energia percorrendo seu corpo. Qual situação gerou mais ação? A implementação requer dedicação de 20 a 30 minutos diários. Você lê sua declaração de propósito com emoção intensa, visualizando-se já tendo alcançado esse objetivo. Vê os detalhes, sente as sensações, experimenta a gratidão de já ter conquistado o que deseja. Essa prática deve ser feita com a mesma consistência que um atleta treina ou um músico ensaia. As limitações são apenas crenças. Elas podem ser transformadas. Agora que você entende como programar sua mente individual para o sucesso, chegou o momento de descobrir como multiplicar exponencialmente esse poder através de outras pessoas. Hill descobriu que a transformação individual se amplifica através de um princípio que Hill considerava o mais importante de todos. Ele descobriu que nenhuma pessoa alcança sucesso extraordinário trabalhando sozinha. Todos os grandes conquistadores da história utilizaram o que ele chamou de aliança mastermind. Você conhece aquela sensação de estar travado em um problema e então conversa com um amigo e de repente a solução fica óbvia? Isso é apenas uma amostra do que Hill descobriu. Imagine que você está tentando resolver um quebra-cabeças complexo sozinho por horas. De repente, um amigo se junta a você e em 10 minutos vocês encontram a solução. Isso não é coincidência, é o poder mastermind em ação. O conceito é revolucionário. Quando duas ou mais mentes trabalham juntas em harmonia perfeita, criam uma terceira mente invisível que é maior que a soma das partes individuais. Hill chamou isso de o princípio mais importante de todos, porque multiplica exponencialmente o poder individual. Mas aqui está onde fica interessante e vai contra tudo que você aprendeu sobre sucesso. Aqui está uma estatística reveladora. 90% das pessoas tentam alcançar sucesso sozinhas. Elas acreditam que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que dividir crédito diminui suas conquistas. Essa mentalidade de isolamento é uma das principais causas do fracasso. Carnegie construiu seu império do aço não através de genialidade individual, mas através de uma aliança mastermind cuidadosamente construída.
Ele se cercou de especialistas em metalurgia, engenharia, vendas, finanças e logística. Cada membro do grupo contribuía com conhecimentos únicos e juntos criavam soluções que nenhum deles poderia desenvolver sozinho. Ford e Edison mantiveram uma aliança mastermind por décadas, trocando ideias, desafios e oportunidades. Quando Ford enfrentava um problema na linha de produção, tinha acesso à mente inventiva de Edison. Quando Edison precisava de insights sobre manufatura em massa, recorria ao conhecimento prático de Ford. Em 2025, as possibilidades se expandiram dramaticamente. Comunidades digitais, ferramentas de IA e plataformas de networking permitem formar alianças mastermind com pessoas do mundo inteiro. Você pode conectar-se com especialistas, mentores e pares que compartilham seus objetivos e valores. A implementação começa identificando 2 ou 3 pessoas que possuem conhecimentos, experiências ou recursos complementares aos seus. Pode ser alguém da sua área profissional, um empreendedor experiente ou uma pessoa que já alcançou o que você deseja conquistar. O próximo passo é abordar essas pessoas usando a estrutura que Hill desenvolveu. Você apresenta o conceito de aliança mastermind, explica os benefícios mútuos e propõe encontros regulares, onde cada membro pode apresentar desafios, compartilhar oportunidades e receber feedback construtivo. Que tipo de aliança você poderia formar para acelerar seus objetivos? A aliança mastermind cria uma base sólida de apoio mútuo. Mas agora prepare-se para descobrir o princípio que Hill considerava o mais poderoso de todos, algo que vai revolucionar completamente sua abordagem ao desafiar tudo o que você pensava sobre dar e receber. E agora, prepare-se para descobrir o princípio que Hill considerava o mais poderoso de todos, algo que vai revolucionar completamente sua abordagem. O poder da aliança se multiplica quando você aplica um princípio que parece contraintuitivo, mas é matematicamente comprovado. Hill descobriu que render mais serviço do que o esperado gera retornos exponenciais. Este conceito desafia a mentalidade transacional que domina nossa sociedade. A maioria das pessoas pergunta: o que vou ganhar? Antes de perguntar: o que posso contribuir? Essa inversão de prioridades é exatamente o que separa os 2% dos 98%. Deixe-me contar algo que mudou tudo para mim. Conheci um garçom que sempre trazia água antes mesmo dos clientes pedirem. Parece simples, não é? Mas esse pequeno gesto extra fez com que ele fosse promovido a gerente em 6 meses, enquanto outros garçons ficaram anos na mesma posição. Hill observou que toda pessoa bem-sucedida que entrevistou aplicava esse princípio antes de alcançar seu grande breakthrough. Elas consistentemente entregavam valor superior ao que era solicitado ou esperado. Ford não se contentava em fabricar carros funcionais. Ele criou um sistema que tornou automóveis acessíveis para famílias comuns. Edison não apenas inventou a lâmpada, ele desenvolveu todo o sistema de distribuição elétrica. Agora, deixe-me contar algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. Em 2025, essa filosofia se tornou ainda mais poderosa. Pesquisas mostram que entrega autêntica de valor supera estratégias genéricas em 3,5 vezes. O mundo digital permite que você impacte milhares ou milhões de pessoas simultaneamente quando foca em render serviço excepcional. Conecte isso com o potencial viral do conteúdo autêntico. Quando você genuinamente ajuda pessoas a resolver problemas reais ou alcançar objetivos importantes, elas naturalmente compartilham essa experiência. Uma única ação de ir além do esperado pode gerar uma cascata de oportunidades imprevistas. Mas aqui está o aspecto contraintuitivo. Você deve aplicar esse princípio mesmo quando não vê recompensa imediata. Hill descobriu que o universo opera com uma espécie de contabilidade cósmica. Toda ação de valor excepcional é registrada e eventualmente compensada com juros compostos. A implementação começa identificando situações atuais, no trabalho, nos relacionamentos, nos projetos, onde você pode render mais serviço do que o mínimo necessário.
Pode ser resolver um problema adicional para um cliente, ensinar uma habilidade para um colega ou criar conteúdo que genuinamente ajuda pessoas em sua área. Como você poderia aplicar esse princípio nas próximas 24 horas? Render mais serviço cria uma base sólida, mas para materializar seus objetivos em resultados tangíveis, você precisa dominar algo que Hill considerava ainda mais poderoso. Ele descobriu que existe uma diferença crucial entre esperança passiva e o que chamou de fé aplicada. Fé aplicada não é pensamento positivo vazio ou otimismo cego. É a combinação de crença inabalável com ação persistente, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. É a capacidade de manter convicção absoluta no objetivo enquanto trabalha consistentemente para sua realização. Hill observou que toda pessoa bem-sucedida possuía a habilidade de traduzir pensamentos em equivalentes físicos e financeiros. Elas não apenas sonhavam, elas agiam como se o sucesso fosse inevitável, mesmo quando evidências externas sugeriam o contrário. Thomas Edison exemplifica perfeitamente esse princípio. Quando tentava inventar a lâmpada incandescente, ele conduziu mais de 10.000 experimentos fracassados. Jornalistas perguntaram como se sentia sobre tantos fracassos. Edison respondeu: "Não fracassei 10.000 vezes. Descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Espera, você deve estar pensando, Edison estava louco? 10.000 fracassos e ele ainda acreditava. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa história. Mas aqui está o que mudou tudo. E por que isso é crucial para você?" Essa perspectiva revela a essência da fé aplicada. Edison não via obstáculos como evidências de impossibilidade, mas como informações valiosas que o aproximavam da solução. Cada experimento fracassado eliminava uma variável, refinava sua compreensão e aumentava a probabilidade de sucesso no próximo teste. Em 2025, programas de 7 dias alcançam taxas de sucesso sem precedentes quando combinam esta mentalidade com ferramentas modernas. A correlação entre crença inabalável e resultados tangíveis foi documentada em milhares de casos ao redor do mundo. Revolucionários através da história aplicaram fé quando criaram invenções que transformaram a humanidade. O telefone de Alexander Graham Bell, o avião dos irmãos Wright, o sistema de produção em massa de Ford, todas essas inovações nasceram de uma fé aplicada que persistiu através de ceticismo, ridicularização e obstáculos técnicos. A implementação requer que você aborde seus objetivos com ação persistente, independente de obstáculos temporários. Quando encontrar resistência, reconheça-a como feedback valioso, não como sinal para desistir. Quando outros disserem que é impossível, use essa energia para fortalecer sua determinação. Que obstáculo atual você poderia reinterpretar como informação valiosa, ao invés de barreira intransponível? Com esses 5 princípios fundamentais solidamente estabelecidos, propósito definido, autossugestão, aliança mastermind, serviço excepcional e fé aplicada, você construiu uma fundação sólida. Agora está pronto para as 2 descobertas mais avançadas que Hill considerava o ápice de todo o seu trabalho de 2 décadas. A primeira é o desenvolvimento da iniciativa pessoal, o poder de se auto-iniciar em um mundo transformado pela inteligência artificial. Em um mercado de trabalho onde a IA assume tarefas rotineiras, a iniciativa pessoal se tornou ainda mais valiosa. Hill descobriu que essa é a característica que separa líderes de seguidores, criadores de executores, visionários de funcionários. Iniciativa pessoal significa identificar problemas antes que se tornem críticos, criar soluções antes que sejam solicitadas e tomar ação construtiva sem esperar instruções detalhadas. Em um mundo de automação crescente, essa capacidade humana de pensar proativamente e agir independentemente se torna um diferencial competitivo inestimável. Pense no seu celular por um segundo.
Quantas vezes você o pega sem nem perceber? Isso é a força do hábito trabalhando. Hill descobriu que existe uma versão turbinada disso que controla todos os outros princípios. O segundo princípio avançado é o que Hill chamou de força do hábito cósmico, a joia da coroa de toda a sua pesquisa. Hill descobriu que existe uma força universal que governa todos os outros princípios, uma espécie de lei natural que, uma vez compreendida e aplicada, garante transformação permanente. A neurociência moderna validou essa descoberta através da pesquisa sobre neuroplasticidade. Quando você repete consistentemente novos padrões de pensamento e ação, está literalmente reconstruindo as conexões neurais do seu cérebro. Após aproximadamente 66 dias de repetição consistente, esses novos padrões se tornam automáticos. Hill identificou isso como uma meta-habilidade, a capacidade de controlar e direcionar todos os outros princípios através da formação consciente de hábitos. É o controlador principal que assegura que definição de propósito, autossugestão, aliança mastermind, serviço excepcional e fé aplicada se tornem parte da sua natureza, não apenas técnicas ocasionais. A implementação envolve identificar os 3 ou 4 hábitos mais importantes que sustentarão seus objetivos a longo prazo e então criar sistemas de accountability que garantam repetição consistente até que se tornem reflexos automáticos. Quais hábitos você precisa instalar para que o sucesso se torne inevitável? E agora, prepare-se porque esta próxima parte vai determinar se você realmente muda sua vida ou apenas assistiu mais um vídeo. Agora vem a parte mais importante: transformar esses conhecimentos em resultados tangíveis nos próximos 7 dias. Hill provou que esses princípios podem gerar mudanças mensuráveis em uma semana quando aplicados com intensidade e consistência. Aqui está a verdade. Você pode ler essa lista e pensar, parece muito trabalho. Ou pode imaginar onde estará em 7 dias se realmente fizer isso. Qual você prefere? Mais uma semana igual a todas as outras? Ou a semana que mudou sua vida para sempre? A viabilidade do cronograma de 7 dias foi validada através de milhares de casos documentados. A autossugestão começa a reestruturar padrões neurais nas primeiras 48 horas. A definição de propósito ativa imediatamente o sistema de atenção seletiva do cérebro, fazendo você notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Aqui está seu plano de ação específico. Dia 1. Escreva sua declaração de propósito definido, seja específico, mensurável e emocional. Leia 2 vezes com intensidade total. Dia 1 concluído, você já está à frente de 95% das pessoas. Dia 2. Implemente sua rotina de autossugestão. 20 a 30 minutos de visualização emocional do seu objetivo já conquistado. Sua mente subconsciente está sendo reprogramada neste exato momento. Dia 3. Identifique e convide 2 pessoas para formar sua aliança Mastermind. Agende a primeira reunião. Dia 3 finalizado. Agora você tem um exército pessoal trabalhando pelos seus objetivos. Dia 4. Aplique o princípio de render mais serviço em 3 situações diferentes. Documente os resultados. O universo está registrando cada ação de valor que você entrega. Dia 5. Pratique fé aplicada enfrentando um obstáculo atual com persistência renovada. Cada não te aproxima do sim definitivo. Dia 6. Desenvolva a iniciativa pessoal identificando e resolvendo um problema antes que seja solicitado. Você está se tornando indispensável. Dia 7. Instale os 3 hábitos mais importantes através de sistemas de repetição consistente. Seus novos padrões neurais estão se consolidando permanentemente. Com ferramentas de IA e comunidades digitais, você tem acesso a recursos que Carnegie, Ford e Edison nunca imaginaram.
aplicativos de accountability, grupos de mastermind online, sistemas de rastreamento de hábitos. A tecnologia amplifica exponencialmente o poder desses princípios atemporais. Mas antes de eu revelar o segredo final que Carnegie guardou até o fim, lembre-se, esses não são conceitos teóricos desenvolvidos em laboratórios acadêmicos. São princípios validados pelos construtores de impérios industriais, refinados através de décadas de pesquisa e comprovados por resultados mensuráveis ao longo de gerações. Você agora possui exatamente o que Carnegie, Ford e Edison pagaram fortunas para descobrir. Quando começamos esta jornada, prometi revelar a fórmula de sucesso centenária que transforma pessoas comuns em extraordinárias. Esta promessa foi cumprida. Você tem os 7 princípios completos, o plano de implementação de 7 dias e as mesmas estratégias que construíram impérios industriais. Você agora tem os mesmos 7 princípios pelos quais Carnegie pagou uma fortuna para descobrir. A fórmula precisa que criou o império automotivo de Ford, as inovações de Edison e inúmeras outras histórias de sucesso. Mais importante ainda, você tem um plano de implementação comprovado de 7 dias que gerou resultados documentados para milhares de pessoas ao redor do mundo. A diferença entre conhecimento e transformação é implementação. Você pode assistir 1000 vídeos sobre natação, mas nunca aprenderá até entrar na água. Da mesma forma, esses princípios só criarão mudanças reais quando você os aplicar consistentemente nos próximos 7 dias. Então, aqui está o momento da verdade, a pergunta que definirá se você será parte dos 2% ou continuará entre os 98%. Este é seu momento de virada. Milhares já transformaram suas vidas com estes princípios. Sua vez é agora. Mas aqui está a verdade brutal que separará você dos 98%. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Você pode assistir este vídeo mais 100 vezes, mas sua vida só mudará quando aplicar estes princípios nas próximas 168 horas. A pergunta não é se estes métodos funcionam. Carnegie provou isso. A pergunta é: você tem coragem de sair da sua zona de conforto por apenas 7 dias? Não deixe isso se tornar mais um vídeo que você assistiu, mas nunca agiu. As próximas 168 horas vão aproximar você da sua vida extraordinária ou mantê-lo exatamente onde está. Qual versão da sua história você escolhe escrever? Comprometa-se, agora. Escreva nos comentários: aceito o desafio de 7 dias de Napoleon Hill e compartilhe seu objetivo específico. Eu pessoalmente responderei com orientações personalizadas para maximizar seus resultados. Mas apenas para os primeiros 100 comentários, sua transformação não pode esperar mais uma semana.